Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. E de maneira especial nós queremos também nesta manhã implorar que o Senhor nos abençoe para que a gente possa entender exatamente aquilo que o Senhor reservou para nós nesta manhã. Fica conosco, afasta o inimigo para bem longe daqui, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nessa terceiro episódio dessa série tão especial que acho que tem a ver com a gente, humanos. Se você se identificar, isso não é pura coincidência, é de propósito. Essa é a ideia. Então os personagens, tudo aquilo que a gente mostra aqui é da vida real. Às vezes nos filmes aparece ali a imagem assim, qualquer coincidência com a vida, com fatos reais. Não é pura coincidência, não é o caso aqui é de verdade. E assim vale. Humanos, relações humanas, conexões, como é que a gente consegue entender um pouquinho mais sobre isso? E eu queria perguntar para você nessa manhã, talvez uma das situações que o ser humano passa que mais nos coloca em xeque, numa situação de análise profunda da nossa vida é quando a gente passa por uma situação assim. Não sei se você já passou por isso. E tem a ver com a história que nós vamos analisar nessa manhã. 2 Crônicas capítulo 20, verso 12, a primeira parte diz assim: nós não sabemos o que fazer. O que eu já conto para vocês, mas parem para pensar um pouquinho nisso. Será que você já se encontrou algum dia encurralado em uma parede e aí lá estava a situação e você olhou, pensou sozinho ali e disse assim: eu não sei o que fazer. Alguém já passou por isso? Já. Pois é. A parte boa dessa história é que esse verso não termina aí. Porque quando a gente continua lendo o versículo 12 do capítulo 20 de 2 Crônicas, a gente tem essa segunda parte. Nós não sabemos o que fazer, mas logo na sequência vem: mas os nossos olhos estão o quê? Postos em ti. Essa foi a decisão desse personagem. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas antes eu queria contar para vocês uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu era um garoto, talvez no seu segundo emprego. E eu me lembro que um dia, numa terça-feira, perto da hora do almoço, eu estava no centro de São Paulo, perto da rua 7 de Abril, quem conhece. Naquela época era uma rua muito movimentada, aquela região era muito movimentada, mais do que hoje. E na hora do almoço as pessoas desciam dos seus prédios, dos seus escritórios e caminhavam pelas ruas, não podia passar carro ali naquela Conselheiro Crispiniano com 7 de Abril. E eu me lembro que eu estava com a minha pastinha cheia de documentos do trabalho. Eu estava visitando alguns clientes ali na região e eu resolvi parar para almoçar exatamente na esquina da 7 de Abril com o Conselheiro Crispiniano. Havia uma lanchonete com uma linda parede de vidro dando para a rua. Eu olhei e falei assim: é aqui mesmo que eu vou almoçar. Eu lembro que eu entrei. E aí eu cheguei no balcão, o restaurante estava mais ou menos cheio, mas o balcão tinha alguns lugares. Eu sentei, peguei a minha pasta, coloquei do meu ladinho assim e pedi o meu lanche. Enquanto o meu lanche enquanto eles estavam preparando, eu estava aguardando, eu comecei a ouvir um barulho no restaurante, e aí eu vi que pessoas estavam entrando no restaurante, assim, 3 pessoas falando em espanhol, indo de mesa em mesa. Acho que eles estavam pedindo alguma ajuda, falando alguma coisa sobre o seu trabalho, mas eles estavam indo de mesa em mesa. Como eu estava no balcão, eles não vieram falar comigo, eu continuei comendo, e aí o tempo passou, e aí eu vi que o barulho foi diminuindo. Quando o barulho diminuiu de vez, aí eu olhei para trás para ver se eu encontrava o que aconteceu. Eles já não estavam mais, mas eu olhei do lado onde eu tinha colocado a minha pasta e ela também não estava mais ali. E aí na hora me veio a ideia: esses rapazes, um deles pode ter levado a minha pasta. E aí eu olhei para a rua e tinha uma parede de vidro no restaurante, e aí os 3 estavam passando exatamente pela parede naquele momento. E um deles estava com a minha pasta carregando assim. E eu fiquei desesperado porque ali estavam todos os meus documentos pessoais, os documentos da empresa, os documentos de clientes, e isso ia dar uma dor de cabeça tremenda. E aí eu peguei e saí correndo. Eu lembro que eu estava de sapato e eu fui derrapando pela lanchonete. Parecia um flash, eles tentando voar para ir atrás dos rapazes. Só que quando eu cheguei na rua, eu vi os 3 rapazes.
E aquela multidão de gente, parece que todo mundo vindo ao meu encontro e os três indo para lá. E na hora que eles chegaram na esquina, bem na esquina da Conselheiro Crispiniano, um deles desceu a Conselheiro, o outro foi reto na 7 de abril e o outro entrou numa galeria, só que eles estavam com a minha pasta na frente, então eu não sabia qual dos três eu deveria seguir. E aí? E aquele mundo de gente? Parece que o mundo parou por um minuto. Sabe aquela coisa do Matrix, assim? Você foi... E ali, aqui naquela situação desesperadora. Guarde aí um pouquinho essa história, depois eu conto a conclusão para vocês em um pouquinho de tempo. Nós vamos falar sobre conexões humanas e muitas vezes nós não percebemos, mas a nossa vida ela está intimamente ligada não somente às nossas decisões, mas ao ambiente em que nós vivemos. E a gente precisa estar muito atento a isso. Essas conexões, elas demonstram e elas organizam a nossa vida e determinam muito daquilo que nós vamos tomar, inclusive até de decisões. Nós dependemos muito dessa interação social. Nós somos criados por Deus para que pudéssemos ter interações sociais, crescermos com elas e influenciarmos outros através das nossas atitudes. E hoje eu quero tomar um pouquinho de tempo para discutir com vocês alguns aspectos dessas conexões. Existem várias, mas eu separei 4 delas. A primeira tem a ver com a nossa conexão com Deus, a mais importante delas, a principal delas, aquela que nos liga ao nosso Criador, ao nosso mantenedor, aquele que faz com que você possa acordar todas as manhãs e respirar, aquele que faz com que você consiga acordar todas as manhãs e possa sonhar acordado, pensando no seu futuro, na sua família, nos seus desejos, nos seus planos, pensando num futuro melhor. É aquele que te dá esperança de que em breve, segundo a sua promessa, nós estaremos próximos dele, numa situação muito melhor quando ele voltar para nos buscar. Dentro dessas conexões existe uma conexão autônoma que é a conexão com você mesmo. A nossa conexão, né, comigo. Se eu tenho autoestima, se eu estou bem, se eu me entendo, se eu consigo olhar para o meu passado, reconhecendo os meus erros e entender que eu posso aceitar o perdão que me foi concedido por Deus e que muitas vezes eu não quero aceitar. Eu faço questão de dizer, eu não me perdoo. Deus me perdoa, mas eu não me perdoo. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você tenha vindo a essa igreja para escutar só essa frase. Se Deus te perdoou, se Deus me perdoou, quem sou eu para dizer que eu não me perdoo? Terceiro ponto, terceira conexão que a gente pode analisar é a minha conexão com o próximo, com aquele que está do meu lado. Eu preciso me conectar com ele, eu preciso entender que as minhas atitudes, as minhas decisões, aquilo que eu falo e até mesmo aquilo que eu penso, de alguma maneira isso pode influenciar a vida de alguém, para o bem ou para o mal, para a salvação desta pessoa, para um momento melhor de vida ou para a destruição. Como é fácil destruir vidas com as nossas palavras e com as nossas atitudes, não? Por último, talvez falando aqui desse ciclo de conexões, nós temos a questão da conexão do próximo, das outras pessoas em relação a nós mesmos. Nós precisamos entender que nós não vivemos sozinhos, que nós somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso lado, queira você ou não. Você pode até filtrar, você pode ajustar, mas há sempre a possibilidade de uma influência. Então você precisa tomar muito cuidado com quem você anda, o que você escuta, qual é o seu filtro em relação a isso. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões. E para provar para você que isso é uma questão que transcende a sociologia ou a psicologia, isso é uma questão religiosa, isso é uma questão que Deus nos mostrou e que é assim que nós funcionamos. E se Ele, que é o meu Criador, disse que é dessa forma, quem sou eu para discordar? E um texto que corrobora com tudo isso que eu falei até agora está em Mateus 22, de 33 a 40, e lá diz assim: ao ouvirem que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, e um deles, que era craque, especialista na lei, colocou à prova Jesus com uma pergunta. E a pergunta era essa: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Perigosa pergunta.
daquela época, né? O que Jesus vai responder? Se ele disser que tem algum maior, todos os mandamentos foram dados por Deus, como é que vai ficar? Em que situação ele vai se colocar? Mas aí Jesus, que é o Criador, o autor das leis, dos mandamentos, respondeu o seguinte: quais são os mais importantes? Então está aqui, ó. Primeiro deles, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, e de toda a sua alma, e de todo o quê? O seu entendimento. Este é o primeiro e o quê? Maior mandamento. E o segundo, ainda vou te dar mais um. Ele respondeu ao fariseu. E o segundo é semelhante a esse. E diz assim: ame o seu próximo como a si mesmo. E depois destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, eu falei de 4 aspectos das conexões humanas com Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. O seu próximo, amar o próximo, e há uma interação. Se você ama alguém, geralmente há uma troca de amor, né? Ou é uma interação entre as partes, o seu próximo. E principalmente você não consegue fazer isso se você não puder amar, não conseguir amar a você mesmo. Então nós estamos aí com esses 4 aspectos das interações humanas. Nós estamos aqui para servir a Deus, para vivermos uma vida feliz, mas para ajudarmos outras pessoas. Nós precisamos ser pontos de salvação. Vivemos para isso também. E se a gente não cumprir essa missão, a gente precisa rever um pouco dos nossos planos. E aí estão os 4 pontos que nós falamos. Com Deus, comigo mesmo, minha com o próximo, na minha conexão e do próximo, segundo os textos que nós lemos. E aqui num gráfico, né, então a gente tem Deus, eu estou ali no meio, Deus, a relação com Ele, eu tenho a relação, o impacto que eu faço para o meu semelhante, e tenho o impacto que os meus próximos fazem comigo também. Tudo isso acaba pesando muito na minha vida, além daquilo que eu tenho de análise própria. Só para a gente ter uma ideia como isso é importante. Tem um estudo de Harvard, um estudo muito interessante que foi feito com muitas pessoas ao longo de muito tempo para entender essas relações humanas. Então foram feitos vários exercícios. Está em inglês, mas a internet ajuda para a gente poder traduzir rapidinho. Então tem aqui a versão em inglês do estudo. E o professor responsável, diretor desse estudo, disse o seguinte, que desse grande estudo das relações humanas, a descoberta mais surpreendente, ou a descoberta surpreendente, é que nossos relacionamentos e o quão felizes somos neles têm uma influência poderosa sobre a nossa saúde. Os relacionamentos determinam se você é saudável ou não, ou tem um impacto sobre a sua saúde. Isso é impressionante. Muitas vezes você pode estar passando por uma enfermidade há anos, e você fala assim, mas eu faço tudo certinho, eu vou na academia, eu me alimento bem, eu faço tudo o que o médico manda, e os exames até estão dizendo que está tudo mais ou menos certo, mas eu não me sinto bem, eu me sinto doente. Relacionamentos. Às vezes, por não se relacionar bem, ou por ter algum problema com o familiar ou com um amigo, isso pode gerar problemas sérios de saúde. Isso está comprovado pela Universidade de Harvard. Cuidar do corpo é importante, disse o Dr. Robert, mas cuidar dos seus relacionamentos também é uma forma de autocuidado. E essa, disse ele, eu acho, é a grande descoberta desse estudo. Que coisa impressionante, né? Às vezes a gente não percebe. Um outro estudioso, um outro cientista, Dr. Lieberman, que escreveu um livro sobre isso, inclusive, ele disse que as relações humanas, elas ativam o sistema de recompensa do nosso cérebro. Nós nos sentimos recompensados, felizes. Isso dispara em nós a dopamina e a oxitocina, que nos faz mais felizes, mais saudáveis. Isso é importante. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. E interagir com o ser humano nos faz bem. Isso promove a nossa saúde emocional. E olha que impressionante o que ele diz. Isso ajuda no controle dos nossos impulsos. Somos pessoas mais ajuizadas quando temos relacionamentos saudáveis. Não sei se por responsabilidade, a gente se sente mais responsável, né? Eu não sei quanto a vocês, mas muitas coisas, eu me lembro que, às vezes, na hora de me alimentar, comer alguma coisa, quando tinha filhos pequenos, eu falava assim, eu até queria, mas não vou fazer por causa dos meus filhos. Porque quem sou eu para falar? Não faça se eu estou fazendo. Difícil, né? O ser humano tem essa mania muitas vezes, aquela máxima que é, faça o que eu mando, mas não faça aquilo o que eu faço, não é isso? É a frase? Não faz o menor sentido. Não tem lógica.
E ainda assim, a gente coloca isso em prática na nossa vida muitas vezes. E a gente tem que estar atento, porque nós somos um exemplo até quando não queremos. Até quando não pretendemos ser, nós somos exemplo. Isso os psicólogos e os médicos chamam de vacina comportamental. Relacionamentos saudáveis é como uma vacina, isso faz bem para a gente. Isso traz proteção, uma proteção preventiva contra várias formas de sofrimento emocional, sofrimento físico e sofrimento mental. Ou seja, vamos olhar com carinho estes aspectos. E a gente vai tratar hoje do nosso aspecto espiritual, de relacionamento, e o quanto isso modifica até mesmo a nossa vida e os nossos planos. E a gente vai falar um pouco sobre o nosso personagem de hoje. Não é ele, mas ele teve influência. Ele complementa tudo isso que eu falei até agora, como as pessoas podem influenciar seus amigos, seus familiares e, no caso dele, seu filho. Esse homem que você vê, ou pelo menos a ideia da inteligência artificial que desenhou, ele se chama Asa. Asa foi um dos reis de Judá e, segundo a Bíblia, não é a minha opinião, nem a do Congresso da época, nem dos seus eleitores, mas é a opinião de Deus. A Bíblia diz, e Asa fez o que era bom e reto aos olhos de quem? Dos seus contribuintes? Não, do Senhor, seu Deus. E olha, nessa época, se você acha que está difícil achar um bom político hoje, ou um bom governante, nessa época a situação era pior, ou complicada. Se você olhar pelo histórico dos reis, ali, Israel, Judá, olha, estava difícil achar alguma coisa que se aproveitasse. Geralmente era assim, e ele foi mau aos olhos de Deus, e fez coisas que não devias, e adorou a deuses, e era corrupto. De vez em quando aparecia uma boa alma, e aí tinha essa frase para esses todos. Ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. E Asa era um desses. Perfeito? Não, nem de perto. Errava, mas ele queria servir a Deus, fez de tudo para levar o povo de novo para a adoração do verdadeiro Deus. E o seu filho foi crescendo vendo seu pai fazer isso. E tinha ainda o exemplo de Davi, das coisas boas. Apesar dos erros de Davi, Davi era um homem fantástico, andava segundo o coração de Deus e estava sempre tentando colocar a Deus em primeiro lugar. Na sua vida cometeu erros tremendos. Nós vimos, inclusive, no primeiro capítulo da nossa série, que você pode rever no nosso canal do YouTube, o pastor Fernando falando sobre ele. Mas mesmo assim, nós temos muito para aprender com ele. E o filho de Asa aprendeu muito com seu pai. Sabe quem era o filho dele? Chamava-se Josafá. E foi rei também. Mais ou menos ali com 35 anos ele assumiu o trono, foi rei, ou tornou-se rei, seu reinado foi de 25 anos. E o Senhor diz a Bíblia no capítulo 17 de 2 Crônicas, nos versos 3 e 4. E o Senhor foi com Josafá, porque Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi, ele chama seu pai, né, como pai da nação nesse caso, e não buscou Baalins, os deuses. Naquela época eles faziam totens, torres, né? Enfim, em que eles adoravam, e ele foi de alguma maneira tentar destruir toda essa idolatria e trazer o povo de novo para perto de Deus, continuando o trabalho do seu pai Asa. Antes, diz a Bíblia, buscou ao Deus do seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel, que estava numa fase tremenda. Ele foi um bom rei. Josafá foi um homem de Deus, um homem bom, mas não perfeito. Assim como você e eu. Nós podemos ser boas pessoas, bons homens, boas mulheres, podemos fazer a nossa parte, mas não seremos perfeitos. E você precisa estar de bem com isso, entender que é assim a nossa vida. Mas a gente vai analisar 3 momentos da história desse grande homem, Josafá. Eu sou fã de carteirinha de Josafá e tem o último momento da história, para mim, é uma das histórias mais incríveis e legais e mais impressionantes e impactantes que nós podemos encontrar na Bíblia. Mas eu quero começar por uma parte ruim da história de Josafá. Lembram-se que eu comentei como nós podemos ser influenciados pelos outros?
E às vezes a gente vai se deixando levar pelos outros e nós acabamos saindo do caminho que nós deveríamos estar. Aconteceu com Josafá. Josafá era o rei de Judá e tinha Acabe, que era o rei de Israel. E Acabe estava completamente fora dos caminhos de Deus. Não ouvia mais a voz dos profetas. Na época, os profetas diziam se eles deveriam entrar em guerra ou não, se eles deveriam tomar determinadas atitudes ou não. E o Acabe não queria saber de mais nada. Só que o Josafá tomou uma decisão errada, uma situação familiar que ele não conseguiu contornar. Ele autorizou e sancionou que o seu filho casasse ou se casasse com a filha de Acabe. E aí uma certa aliança acabou acontecendo entre esses dois reinos, o que não era o plano de Deus. A ideia era que o povo de Judá ali pudesse ser uma fortaleza para a história e para a mensagem de Deus para toda aquela região. E aí ele acabou se aproximando por laços familiares, e um dia o rei Acabe queria entrar numa guerra, e Josafá não deveria entrar, porque a orientação de Deus é que não lutasse ao lado de pessoas que não estavam com Deus. Inclusive, ele ouviu de um dos profetas que ele disse assim: eu só luto se um profeta aqui de Israel falar de Deus, falar que eu posso lutar. E aí o profeta foi chamado, e o profeta disse o seguinte: não é para lutar. Entre outras palavras, desse lá do jeito dele, mas falou assim: não é para entrar nessa batalha, vocês vão perder. Essa batalha não é de Deus, não é isso que ele quer. E aí eu pergunto para você: quantas vezes Deus já falou para você direta ou indiretamente, que você não deveria fazer determinadas coisas? E ainda assim a gente pensa e avalia, e a gente se demora nesse assunto. Quantas vezes Deus já falou para mim: não vai por aí? E ainda assim, no final, eu acabei tomando a decisão de ir por ali. Já aconteceu com você? Pois é. Apesar da claríssima mensagem do profeta lá de Israel, dizendo: não entre nessa batalha, Josafá foi com Acabe. Aí sabe o que aconteceu? Eu quero ler com vocês um pouquinho o que está nesse texto, e aí se você quiser me acompanhar na Bíblia, está lá em 2 Crônicas, que é onde tem a história desse rei, Josafá, e de vários outros. 2 Crônicas, capítulo 18, no verso 31 até o 34. Vamos ler juntos? 18, de 31 a 34. Bom, o saldo da história é que Josafá foi para a batalha com Acabe. E foi mesmo contra a vontade de Deus. Que coisa! Um homem de Deus como Josafá, mas ele não ouviu a voz de Deus nesse momento da sua vida e foi para a batalha. E aí, olha o que aconteceu. No verso 31. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: esse daí, Josafá, é o rei de Israel. E não era. Josafá era o rei de quem? De Judá. Mas eles falam assim: ah lá, o rei, esse é aquele ali, porque eles eram reis, eles tinham roupas diferentes, bonitas, carros diferentes. Ah lá, o rei de Israel. E aí o exército inimigo cercou o carro de Josafá. E aí naquele momento em que ele viu que ele ia morrer, porque as batalhas eram sangrentas naquela época, eram terríveis, não tinha muito para onde escapar. Ele falou assim: ixi, vou morrer fácil aqui. E aí o que ele fez? Ele clamou a Deus, né? Se você continuar lendo ali, depois que eles o cercaram para a batalha, Josafá clamou e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Olha que coisa incrível. Aqui a gente tem uma lição muito, muito interessante. Mesmo quando nós desviamos os nossos pés dos caminhos de Deus, ainda assim, quando você está longe de Deus, Deus não está longe de você. Deus, ele não se afasta de você e ele não te deixa longe do seu pedido dos ouvidos dele. As suas orações, as nossas orações, ainda que estivermos fora do caminho, são ouvidas por Deus. Josafá estava completamente fora do caminho da orientação de Deus. Se você hoje veio à igreja e não está se sentindo plenamente nos caminhos de Deus, é só falar com Ele. Clame a Deus, fale com Ele e Ele vai te ouvir. E aí o que aconteceu aqui com Josafá? No verso 32... E Deus os desviou dele, no verso 31, e disse assim: porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros inimigos do outro exército, que ele não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Olha que legal.
né? Deus deu um jeito ali de mostrar e abrir os olhos daqueles homens inimigos. Não, esse daí não é o rei de Israel. Esse daí é o rei de Judá. Pode deixar ir embora. E eles assim o deixaram. Então um homem, na sua simplicidade, armou um arco e flecha, era assim que eles batalhavam um pouco mais à distância, e feriu quem? O rei de Israel mesmo, Acabe. Conseguiu dar uma flechada em Acabe, entre as junturas e a couraça, em algum lugar ali, conseguiu entrar a flecha e machucou profundamente, feriu profundamente ao rei Acabe. Então disse ao carreteiro: vira a mão, muda aqui, tira-me do exército, porque eu estou muito ferido, disse o rei Acabe. Só para a gente terminar a história dele, para saber o que aconteceu com ele, que não quis ouvir a voz de Deus, Acabe, e naquele dia cresceu a batalha, mas o rei de Israel conseguiu aguentar de pé no carro até o final da tarde. E o que aconteceu com ele no final do dia? Diz a Bíblia: Acabe morreu no momento do pôr do sol. Que situação difícil, né? Josafá tinha sempre o plano de seguir a Deus. Acabe era uma rebelião assumida. Mas Josafá lembrou-se de Deus no momento da aflição. E ele falou com Deus, Deus ouviu o seu chamado e ele foi liberto das mãos do exército inimigo. Que experiência incrível para Josafá, transformadora na sua vida. E aí a gente tem que parar para analisar que muitas vezes nós nos aliamos com pessoas com as quais nós não deveríamos. Pode ser no trabalho, pode ser no nosso laço de amizades, às vezes até mesmo dentro da família. E isso acontece muito quando normalmente os jovens vão para a faculdade, né? Tem uma dificuldade, tem que selecionar muito bem as amizades. E tem pessoas que acabam indo pela onda do povo ali e acabam indo por caminhos que não deveria. Muitas vezes isso acontece e muitas vezes nós tomamos decisões, mesmo quando a voz do Espírito Santo está batendo em nosso ouvido, dizendo: não faça isso. Josafá fez, mas conseguiu voltar a tempo. Deus está sempre disponível para a gente. Ele não morreu naquele dia, então ele teve mais uma oportunidade. Aí a gente vem para a segunda história, o segundo momento da história de Josafá. Ele foi repreendido logo depois desse evento, ele escapou, mas Deus foi dar um puxãozinho de orelha com muito amor, através de um profeta. E eu quero ler esse pedacinho da história para você. Isso está em 2 Crônicas 19, de 1 a 3, bem na sequência da morte de Acabe. E diz assim: e Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, daquela batalha que ele não deveria ter ido, né, e participado. E ele voltou para Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, um profeta, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Olha só que puxão de orelha do profeta. Você tinha que ter ido lá? Você tinha que ter se juntado com pessoas que não amam a Deus? Nós temos que nos ajuntar com essas pessoas para levá-los para Deus, não o caminho contrário. A gente tem que se aproximar, a gente tem que estar perto, mas para a gente poder levar essas pessoas para mais perto e mostrar o amor de Deus. E aí ele continua dizendo, né? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor, mas mesmo assim vai ter coisa lá na frente que você ainda vai sofrer um pouquinho por isso, mas boas coisas, contudo, se acharam em ti. Porque tiraste os bosques, os totens ali dos deuses, né, que estavam na terra, e preparaste o coração para buscar a Deus. Olha, apesar da advertência, ainda veio a bênção junto ali. Olha, boas coisas foram encontradas em você. Se um profeta, pudesse olhar para a sua vida hoje e para a minha vida, será que, além de puxar a orelha, porque a gente sempre precisa de um puxãozinho de orelha, né? Aqui e acolá, né? Sempre tem alguma coisa que a gente precisa continuar corrigindo. Mas será que se o profeta viesse para falar com você hoje, ele poderia dizer: boas coisas foram encontradas em você? Eu encontrei boas coisas em você? Como é que nós estamos? O que mais nós precisamos fazer para ajustar? E aí a gente vem para o momento, para o ápice da história de Josafá. Ele ainda foi bem, conduziu bem a sua vida, errou mais algumas vezes. Tem algumas outras histórias de coisas que ele poderia ter deixado de fazer e acabou não deixando. Mas aí eu quero contar para vocês uma última história. A história da batalha. Uma batalha incrível, que na minha opinião é uma das batalhas mais espetaculares de toda a história, especialmente na Bíblia. Para mim,
alguém ainda, o Steven Spielberg não achou essa história na Bíblia. Já acharam outras, mas eles vão achar um dia e vão fazer um filme, porque essa história é absolutamente espetacular. E eu quero contar essa história para vocês, depois você pode ler em casa, está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, e aí vai ter mais os detalhes. Mas basicamente, eu só quero ler o primeiro versículo do capítulo 20, que diz assim: E sucedeu que depois disso, se você quiser acompanhar comigo, o versículo 1 do capítulo 20. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. E quando você continua lendo, você vê que também veio um povo que também se juntou. Então eram 3 povos, 3 exércitos monstruosamente grandes que se juntaram para destruir, para conquistar, para exterminar Josafá e todo o povo de Judá. Mas era muito maior do que qualquer exército que ele pudesse juntar ali. E foi muito rápido. O Josafá estava lá na sua terra tranquilo, absolutamente tranquilo. E de repente aconteceu essa informação. Na época, eles não tinham drones, não tinham internet, eles não tinham nada para poder comunicar quando havia uma invasão de perímetro. Nós vimos aí nas batalhas mais recentes, como de Israel e o Irã, que quando o Irã mandava ali os seus mísseis, de um lado lá até chegar com o objetivo de alcançar Israel, Israel conseguia, através da tecnologia e do seu sistema de contramísseis ali, destruir no ar a grande maioria deles, chamado Domo de Ferro, a estrutura que eles têm para isso. Ainda assim, alguns escapavam, mas eles conseguiram avançar e eles conseguiram sobreviver muito mais do que teriam sofrido muito mais se não tivesse esse sistema. Na época não tinha nada disso. Na época era máximo uns espias que ficavam escondidinhos atrás de uma moita ali para ver se vinha alguém para invadir. E esse homem deve ter chegado correndo e chegou para o rei Josafá, que estava tranquilo, em paz. Rei Josafá, 3 povos estão vindo para nos destruir, mas é uma multidão. E eles já estão aqui, chegando. Eles já estão aqui em Votorantim. Estão chegando. Estão pertinho. E aí a gente não tem o que fazer. Aquele momento apertou o coração do rei Josafá e ele deve ter pensado, e agora? E aí vem aquele momento, eu não sei o que fazer. E a Bíblia diz, uma coisa que me impressiona, está no verso 3 do capítulo 20, e diz assim: Então Josafá, um homem de Deus, que teve experiências maravilhosas, naquele momento Josafá, diz a Bíblia, teve medo. Teve medo pela sua vida e de todo o seu povo. Humanamente falando, não tinha mais o que ele poderia fazer. Ele seria destruído e todos os demais, e a morte, eles eram muito cruéis ali naquela época. Eles faziam realmente uma destruição plena e não deixava ninguém para trás. Bom, aí que vem a diferença. Quando a gente chega por problemas, o que a gente faz? Ele poderia ter sentado e chorado. Mas a Bíblia diz que ele fez algo diferente. E agora eu quero voltar para aquela minha história do restaurante. Lembram-se dela? Eu saí correndo, entrei na rua, centenas de pessoas vindo na minha direção, hora do almoço, movimento máximo. E aí um rapaz desce a rua, Conselheiro Crispiniano, o outro vai reto na 7 de abril e o outro entra numa galeria. Só que eu não consegui perceber que eles estavam carregando a bolsa na frente, a minha pastinha na frente. Então eu não sabia quem estava com a minha bolsa. E aí, eu tive medo. Eu vou perder os meus documentos, provavelmente o meu emprego. Que situação terrível. E naquela hora, no meio da rua, eu me lembro como se fosse hoje, eu fechei os meus olhos por um segundo e disse: Senhor, não sei o que fazer, me ajuda. Porque eu não sabia para onde ir. Queridos, quando eu abri os olhos no meio daquela multidão de pessoas, tinha um homem parado na minha frente olhando para mim. Do nada, eu não tinha visto esse homem quando eu fechei os olhos para falar com Deus, no meio da rua. Quando eu abri os olhos, ele olhou para mim, fez um leve sorriso no rosto. E aí fez assim, apontou para a rua, Conselheiro Crispiniano disse assim: Quem sabia o que estava acontecendo?
Quem sabia que eu estava sendo roubado naquele momento? Ninguém tinha visto o movimento de 3 rapazes indo para lugares diferentes. Mas aquele homem sabia. Porque eu falei com a fonte mais perfeita de informação e de ajuda, que é Deus. E de alguma maneira ele respondeu a minha oração. Eu me lembro que no meio daquela confusão tremenda, a única coisa que eu pude fazer foi olhar para ele mais uma vez e mexer a cabeça agradecendo. E aí eu saí correndo na direção que estava o bandido, o rapaz, o meliante, como chama? O meliante. E aí eu fui. E aí eu me lembro que eu saí correndo, muito atlético, saí correndo, ele já estava lá embaixo. E ele já estava claramente passeando com a bolsa em mãos assim. Tranquilo, né? Acho que eles já tinham feito esse golpe várias vezes e nunca tinha acontecido absolutamente nada. E aí eu cheguei e aí eu falei com Deus de novo: Senhor, e agora o que eu faço? Eu não sou muito bom de, não sei, de embates pessoais aqui, Eu não sou tão bom quanto o Josafá, talvez para uma batalha. O que eu faço aqui? E aí eu pedi ajuda de Deus e aí ele pegou, e aí eu cheguei bem pertinho do meliante. E a única coisa que eu podia fazer, a gente já cantava um pouco na época ali, nos grupos da vida, então a gente tinha uma voz mais forte, A voz era nossa grande ferramenta. E aí eu cheguei pertinho dele assim, sabe aquela coisa de quase acompanhar os passos dele atrás assim, ele andando e eu quase colado nele. Aí eu cheguei pertinho do ouvido dele, enquanto a gente caminhava, ele não tinha percebido que eu estava ali, e eu gritei bem alto: larga a minha pasta! Ele levou um susto e viu que eu estava ali, ele jogou a minha pasta no canto e saiu correndo. E aí eu consegui pegar minha pasta, ele não tinha mexido em absolutamente nada naquilo. E eu consegui pegar minha pasta de volta. São bênçãos de Deus, Deus atende às nossas orações. No caso de Josafá, ele não tinha o que fazer, e aí ele falou o seguinte: eu vou orar. E aí diz a Bíblia que ele colocou jejum sobre toda a nação. E a nação começou a orar e jejuar rapidamente para buscar a Deus em oração. E aí eu queria que você lesse comigo o que está escrito aqui no texto maravilhoso, que enquanto eles oravam, e está no verso 7, logo na sequência eles começaram a orar, pedir a Deus, fez uma oração maravilhosa. Ele disse: Senhor, nós não sabemos o que vamos fazer. E aí diz lá no texto, no versículo 15, Jaziel, se você quiser me acompanhar, Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, capítulo 20, versículo 15. E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Quando você se encontrar numa situação difícil, lembre-se de falar com Deus e lembre-se desse texto. Se você não lembrar de mais nada de hoje, lembre-se desse texto, onde Deus diz assim: a batalha não é sua, a batalha é de Deus. E aí ele começou a dar as instruções a Deus. E as instruções eram: amanhã vocês vão descer contra eles. Eis que eles sobem, já estão ali pela ladeira de Ziz, já estão aqui na avenida, bem próximo aqui, na Cômitre, saindo de Votorantim, já estão bem pertinho. Vocês vão ficar ali em frente ao McDonald's, mais ou menos, diante do deserto ali de Jeruel. Nessa batalha vocês não vão batalhar, vocês não vão fazer nada. Vocês vão apenas ficar em pé e vocês vão ver a salvação, disse o verso 17, do Senhor para convosco. Nem vos assusteis, não se preocupem, amanhã apenas saiam ao encontro, porque o Senhor será convosco. Mas naquele momento eles foram, se juntaram, depois do jejum e da oração, e eles foram para frente ali daquela ladeira, aquela multidão de gente chegando perto deles, e eles pararam ali e Josafá deu a ordem: agora vocês vão simplesmente cantar e tocar. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles cantaram a Deus, elevaram louvor a Deus, e diz a palavra de Deus, e eu quero ler esse último texto de hoje. Eles assim no verso 22: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, e eles começaram a lutar entre si. E aí eles começaram a matar uns aos outros. E o povo não fez nada, o povo só cantou. Assim é a bênção de Deus para todos nós.
lembre-se, nos momentos de dificuldade, Deus é a sua ajuda. Deus é aquele que luta por você. E a gente termina com essas 4 lições. A primeira delas diz o seguinte: todos nós temos os capítulos que preferíamos esquecer na vida. Aceite o perdão de Deus. Se você veio hoje aqui à igreja e sabe que você se lembra de coisas erradas que você fez no passado, coisas que você se arrepende, se envergonha até, deixe o passado no passado e aceite o perdão que Deus te oferece hoje. A segunda lição que nós aprendemos da história de Josafá, e ele poderia ter muitas outras, mas dessas 4, nós somos testemunhas ainda, mesmo se nós não quisermos, nós seremos testemunhas e podemos transformar vidas. Nosso testemunho transforma vidas. A terceira lição que nós tiramos de Josafá: cuidado com as influências que você recebe. Cuidado com as pessoas com as quais você anda. Isso pode te prejudicar demais. E Deus quer que você influencie para o bem e não que seja influenciado para o mal. A última lição que nós tiramos de Josafá é: se estivermos ao lado de Deus, Ele vai lutar as nossas batalhas. Acredite nisso. Eu queria que o Otávio cantasse uma música que fala exatamente sobre isso. Que fala que nestes momentos devemos de medo, devemos clamar a Deus. No momento em que não há saída, o Senhor nos escuta. Preste atenção nessa música e depois nós vamos orar. O medo, a dor e o fracasso insistem em me perseguir. Escravo eu sou, prisioneiro de mim. Sozinho não consigo prosseguir. E se eu chorar, tu me abraças. Quando eu cair, tu me guiarás. Pode o meu mundo inteiro acabar, mas quando teu nome eu clamar, tu me escutas, tu me escutas. A perda e o choro de angústia rasgam meu coração. Jogado ao chão, sigo meu caminhar. Te peço, Pai, me ajuda a entender que se eu chorar, tu me abraças. Quando eu cair, tu me guiarás. Pode o meu mundo inteiro acabar, mas quando teu nome eu clamar, se eu chorar, tu me abraças. Quando eu cair, tu me guiarás. Pode o meu mundo inteiro acabar, mas quando teu nome eu clamar, tu me escutas, tu me escutas, tu me escutas, tu me escutas. Às vezes o choro, ele traz essa sensação de que estamos perdidos e sem esperança. Mas quando nós chorarmos,
quando você chorar, lembre-se que Deus escuta. Ele sabe das suas lágrimas e Ele sabe dos seus sofrimentos hoje, inclusive. Lembre-se de buscar a Deus nos momentos de tristeza, aflição e aonde você não vê, não enxerga saída. E eu queria orar por você agora. Feche seus olhos. Bondoso Deus, como é bom termos a certeza de que o Senhor nos escuta. Assim como o Senhor escutou aquela oração de Josafá lá no passado, numa situação absolutamente sem saída, o Senhor trouxe a libertação que eles precisavam. E naquele momento, o Senhor deixou para nós hoje, aqui em 2025, em Sorocaba, a mensagem de que a batalha não é nossa, mas é do Senhor. Colocamos as nossas batalhas, Senhor, aos teus pés nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um aqui, nas suas batalhas mais profundas, batalhas que talvez nós não tenhamos a menor consciência de que estas pessoas estão passando, mas elas sabem exatamente o sofrimento, o momento da vida que elas estão passando agora. E aí, Senhor, toca a vida, transforma, traz a paz, a esperança que só o Senhor pode dar. Por favor, Senhor, que o Senhor possa batalhar em nosso lugar. Precisamos do Senhor nesta manhã. Precisamos do Senhor em nossa vida. Leva-nos para casa em paz e segurança, na certeza de que contigo não há motivo para desespero, porque o Senhor escuta as nossas orações. Tudo isso nós pedimos, mas já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.